Vamos que vamos. Uma Vamos que ótima vamos. aula, muito obrigado. Te agradeço desde já pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. E é isso, arrasa. Tamo junto. Obrigado, amigo. Pessoal, boa noite. É uma alegria inenarrável, indescritível estar aqui com vocês mais uma vez no Ensinamate, essa equipe tão qualificada, tão incrível, tão generosa, sobretudo, né? Porque conhecimento pressupõe generosidade. Uma equipe que me faz sentir um pouco velho, porque tem ex-alunos meus nessa equipe, mas uma equipe a qual muito me orgulho e estou muito feliz em estar aqui, de verdade. Então, boa noite para todas e para todos. Hoje eu preparei para vocês uma aulinha de redação no contexto do Enem, tá? Então a gente vai recortar pensando no Enem, que é o maior vestibular do Brasil, portanto, normalmente é o nosso foco quando se trata de redação. A minha ideia é a seguinte: nós temos uma aula para conversar sobre redação. Em uma aula, a ideia, no redação é uma coisa que eu posso pegar alguns exercícios e fazer uma revisão de um ponto da matéria. Então, a minha ideia foi qual? No lugar de pegar, por exemplo, um tema ou pegar um ponto dentro do vasto universo da redação, que, na minha opinião, apequenaria um pouco a nossa conversa, eu decidi pegar a redação do Enem sob o ângulo da sua estrutura. Porque, se você parar para analisar com um pouco de atenção, você vê que a estrutura do Enem é a alma do negócio. Se você domina e conhece bem essa estrutura, você consegue fazer o resto sem grande dificuldade. Então, qual é a proposta da aula de hoje? Nós vamos identificar qual é a estrutura da redação do Enem, nós vamos destrinchá-la, e depois disso, nós vamos identificar os pontos de contato dessa estrutura que você pode levar para fazer qualquer tema, em qualquer abordagem que o Enem venha fazer na sua prova do Enem 2020. Para tanto, eu separei com muita atenção e cuidado para vocês, com todo o zelo que o Ensinamate e que vocês merecem, eu separei algumas redações nota máxima do ano passado, algumas redações que gabaritaram o vestibular no ano passado, e a partir das redações que gabaritaram, nós vamos identificar os pontos estruturais fundamentais das redações para ver o que é feito. Então, como assim? Muitas pessoas dizem que têm dificuldade em redação. Né? É muito comum. Né? Muitos alunos dizem, eu tenho muitos problemas de redação, eu não consigo entender o que fazer, eu tenho uma série enfim, dificuldades mesmo na hora de escrever. E aí, quando eu pergunto o que acontece, muitos dizem assim, é que eu não tenho inspiração. Eu acho essa frase maravilhosa. Eu não tenho inspiração. Com todo respeito, essa frase não faz o menor sentido, tá? Porque redação não é poesia. A redação do Enem não é compor uma música. Se eu pedir para compor uma bossa nova e você disser que não tem inspiração, eu até aceito. Mesmo a bossa nova também não é só inspiração, tem muita técnica também. Mas a redação do Enem, gente, não entra nessa loucura de, não estou inspirado. A redação do Enem é estrutura e técnica. Hoje nós vamos aprender estrutura e técnica, tá? A aula de hoje, portanto, vai ser o passo a passo, vai ser o guideline, né? Vai ser a diretriz de qualquer redação nota 1000 que você queira fazer. Tá? Então, a gente vai pegar a estrutura, vai pegar o núcleo da estrutura da textual, né? Que a estrutura textual é uma coisa muito bem marcada. Nós vamos identificar como funciona a estrutura textual e, a partir de então, a gente vai pluralizar essa estrutura para quaisquer temas, como vocês vão perceber. Então, analise comigo. Peguei o tema do ano passado. Primeira coisa, qual é o percurso de raciocínio do Enem? Gente, quando você faz qualquer banco, e esse material aqui depois vou mandar para o pessoal, para o Luquinhas, para a Letícia e tal, vou mandar para eles, porque em cima desse material eu vou fazer uns comentários, umas edições legais que vão te ajudar, tá bom? Eu vou fazer enquanto eu explico para a gente construir o raciocínio junto. Toda e qualquer banca do mundo, tá? De qualquer concurso, qualquer vestibular, qualquer coisa que você fizer, toda e qualquer banca tem um perfil. Tudo bem? O que significa isso? Toda e qualquer banca tem uma perspectiva, tem um perfil, né? Tem um tipo de abordagem. Se você destrincha e identifica o perfil da banca que você vai fazer, você já andou assim 70% do caminho para tirar uma nota boa. O Enem tem um perfil. É exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês. Então, analise comigo. Eu botei o tema do ano passado, botei aqui, e abaixo desse tema está a redação, que, como vocês já devem ter ouvido falar, no caso do Enem não precisa ter título, e, na verdade, quase nunca tem título. Então, qual é o perfil da banca do Enem? O perfil da banca do Enem, a primeira coisa que você tem que saber é que haverá uma análise de problema social. Então, o que eu posso garantir a vocês é que, independente do que aconteça no Enem 2020, haverá lá no Enem a análise de um problema social.
Por que haverá no Enem a análise de um problema social? Porque isso é o perfil da própria banca, é impossível fugir disso. E o percurso de raciocínio que você vai fazer nessa banca, o percurso de raciocínio que você vai fazer no contexto do Enem, é sempre o mesmo percurso. Você vai pensar a análise de uma questão social. O que eu vou falar agora, se você fizer qualquer tema, se você fizer esse direito, você vai tirar uma nota alta, eu garanto a você. Você vai identificar qual é o problema social. Depois disso, você vai analisar as causas que levam aquele problema social a acontecer. E depois identificar por que aquele problema social acontece, você vai identificar as ferramentas, as formas de resolver o problema social. Acabou. É só isso que tem que fazer. Aí você fala, mas é só isso? Sim, é só isso. Ao longo do percurso, você vai seguindo determinada estrutura que vai te fazer seguir uma linha de raciocínio. Se você mantiver a linha de raciocínio, a redação é muito mais fácil do que parece. Então, se você entender que a estrutura geral, que nós chamaremos de estrutura macrotextual, né? Estrutura macrotextual do Enem é simplesmente ver o problema, identificar a causa e depois chegar a uma solução, essa estrutura já vai te dar muita base para fazer o resto. Depois de você entender isso, você vai identificar que a estrutura microtextual, o que é a estrutura microtextual? É a estrutura de cada parágrafo. Você vê que cada parágrafo tem uma estrutura própria, tem características próprias. Então, o que você vai aprender hoje é o seguinte: qual é essa estrutura macro do Enem? E depois de identificar a estrutura macro do Enem, qual é essa estrutura micro? Ou seja, o que cada parágrafo tem que ter? Essa é uma pergunta valiosa, né? O que cada parágrafo tem que ter no Enem? A banca vai pegar a tua redação e vai ver assim: a introdução tem que ter isso aqui, a desenvolvimento tem que ter isso aqui, o outro desenvolvimento tem que ter isso aqui, a conclusão tem que ter isso aqui. Se você cumprir esse passo a passo, essa diretriz, você já vai ter uma grande chance de tirar uma nota muito alta, tá bom? Então, vamos entender do que se trata que eu estou falando. Título no Enem não é obrigatório, como eu disse, quase ninguém faz. Então, se o tema é uma análise social, vamos entender agora a estrutura. Então, a análise social, como eu falei aqui, essa análise social vai levar à identificação das causas e depois das causas a gente vai chegar à possível solução. É essa macroestrutura do Enem, acabou. O que você vai fazer agora dentro da sua redação? A sua redação você vai fazer o seguinte. Aí agora vamos à estrutura microtextual. Muita gente fala, como é que começa a redação? Não sei o que fazer, não fico travado no começo. Calma. Você sabe que o primeiro parágrafo eu vou chamar de introdução. Introduzir significa levar algo para dentro. Intro, em latim, dentro. Ducere, em latim, conduzir. Portanto, introducere, do latim, conduzir para dentro. Parênteses histórico, é por esse motivo que o título de nobreza duque se chama duque, porque na Idade Média os duques eram aqueles que conduziam os exércitos. Lembra que a nobreza e os títulos de exército, né, eram intimamente ligados. Então, duque era aquele que conduzia, portanto, ducere, conduzir, duque, aquele que conduz. Fecha parênteses, volta para cá. Introdução é aquilo que vai levar a sua banca para dentro que você vai falar. Qual é a estrutura microtextual da introdução? É muito mais simples do que parece. Você tem que fazer uma contextualização, tem que demonstrar o que vai ser feito, o que vai ser falado, né? Qual é a abordagem, e depois apontar o seu posicionamento. E qual é o tipo de posicionamento que você tem que ter no Enem? Ora, pois, se você já sabe que qualquer tema do Enem vai ser um problema social, o seu posicionamento vai ser explicando o problema social, né? Você vai explicar de que maneira. Então, eu vou explicar por que o problema X existe. Raciocínio é sempre esse. O problema é, eu identifiquei o problema é X. Quais são as causas? A causa é A e a causa B. Então, eu vou mostrar que a causa é essa. Então, por exemplo, vamos supor que o Enem fale sobre enchentes no Brasil. Enchentes nas grandes cidades brasileiras. O problema é que as cidades brasileiras não têm o preparo, né, para receber chuvas muito grandes e acabam enchendo. Beleza. Quais são as causas? Isso acontece por essa causa, por essa causa e por essa causa. Vai elencar os motivos. Simples assim. E aí você vai destrinchar os motivos ao longo da redação. O que você tem que fazer no primeiro parágrafo? E isso é uma estrutura geral, tá? Antes de entrar nesse tema. É uma estrutura geral, que você usar em qualquer tema. Você vai fazer uma contextualização e, preferencialmente, você começa com um repertório cultural. O que é repertório cultural? É alguma informação de conhecimento de mundo. Algo falar de um filme, de uma série, ou falar de filosofia, de história, de sociologia, qualquer coisa que você queira trazer de outra matéria. Repertório cultural. Depois do repertório cultural, você vai marcar qual é o tema, o que você vai falar em relação àquele, o que a banca pediu, né? Do que se trata a redação. Depois do tema, você vai abordar o seu posicionamento, que eu vou chamar de tese.
Isso aqui é a estrutura geral do parágrafo introdutório. Isso aqui não interessa qual seja o tema que a banca propuser para você, essa estrutura vai ser respeitada, é a estrutura que você tem que fazer. Acabou, simples assim. Então, dá uma olhada aqui. O tema do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o problema social? Olha aqui. Qual é o problema social que eu vou ter dentro desse tema? O problema social que eu tenho é que o cinema não é democratizado no Brasil. O cinema claramente não é democratizado. Democracia pressupõe que todos têm acesso e o cinema no Brasil é muito elitizado ainda. Pronto, descobri qual é o problema. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quais são as causas que levam a esse problema. E depois, possíveis soluções. Vamos agora identificar como é que você constrói cada parágrafo. E o candidato começa assim. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Até a sétima arte, ele não falou do tema em si, concorda comigo? Ele mencionou cinema já, mas até essa palavrinha, até a expressão sétima arte, ele não falou qual é o tema, não falou de democratização de acesso ao cinema no Brasil. Então, eu vou chamar isso aqui de repertório cultural. Ele traz essa informação para agregar valor de conhecimento de mundo à redação dele, mas isso não é o bastante. Qual é o tema em si da redação? Ah, o tema está aqui, ó. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população. Haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. Ah, agora a coisa ficou boa. Quando ele bota essa frase, ele está delimitando exatamente qual é o tema, não é verdade? Então, aqui, ó, delimitei qual é o tema. O tema é o fato do cinema não ser acessado por toda a população. O cinema é deficitário e excludente. Beleza. Agora eu toquei no tema. Tem muita gente que erra isso. Tem muita gente que sabe que tem que botar conhecimento de mundo, aí bota um monte de filósofo, um monte de troço, referência histórica, e não chega nunca ao tema. Referência cultural é importantíssima. Só que ela serve para dar um frame, né? Dar uma base, uma moldura, né? No que você vai falar. Então, você contextualiza aquilo e depois chega ao tema. Se você não chegar ao tema, não adianta nada. Tá, então a introdução, como você pode perceber, ela tem uma estrutura própria. E aí eu vou dizer uma coisa agora, eu gostaria que você nunca mais na vida esquecesse. E é na vida mesmo, tá? Não é só até o vestibular, não. Nunca mais na vida, no mundo. Dá para você fazer sua monografia da faculdade, sua dissertação de mestrado, sua tese. Tudo que fizer na sua vida, eu gostaria que você não esquecesse o que eu vou falar agora. Galera, parágrafo. O que é um parágrafo? Tem gente que acha que parágrafo é só assim. Ah, bota 2 dedinhos na linha, começa com letra maiúscula, escreve qualquer coisa e bota ponto final. Não, isso não é parágrafo, tá? Isso aí é uma loucura qualquer. Agora, parágrafo é outra conversa. Parágrafo é o seguinte. Parágrafo é uma unidade textual anucleada por uma ideia central. Então, parágrafo é uma unidade. Parágrafo é uma coisinha, né? É uma ordem, é um sistema organizado em si. Então, para você escrever um bom parágrafo, isso se aplica a qualquer coisa, tá? Não é só redação do Enem também, não é só redação do Enem, não. É quando você for fazer um trabalho da faculdade, um artigo, qualquer coisa. Pelo menos um bom parágrafo, um parágrafo bem escrito. O parágrafo, ele é uma unidade anucleado por uma ideia central. O que a gente pensa? Gente, se o parágrafo é uma unidade, uma estrutura, e você não pode ter uma frase só. Porque se você tiver... Olha que coisa importante que eu vou dizer agora. Se você tiver uma frase só no seu parágrafo, ele não é um parágrafo. Ele é uma frase. Entenderam? Vou fazer uma camisa com essa citação, para ficar bem claro. Se você faz um parágrafo com uma frase só, aquilo não é um parágrafo. Aquilo é uma frase. Parágrafo pressupõe ter mais de uma frase. É um conjunto de frases. Então, todos os parágrafos são pequenos textos que têm que ter início, meio e fim. No caso da introdução, qual é esse início, meio e fim? Ora, vermelhinho é o início, que é o meu repertório. O tema, marcadinho aqui de roxo, é a democratização em si. O que falta fazer? Falta o posicionamento do candidato, porque ele já falou que o cinema realmente não é democrático, mas isso é um tema, isso não é o posicionamento dele. O posicionamento está aqui. Por que o cinema não é democrático? Aí, ó, analisando as causas que levam ao problema. Por que o cinema não é democrático? Aí que ele tocou na tese dele. Aí ele bota, ó, todavia, para que haja uma reversão do quadro,
faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Então, eu já sei, na redação dele, que causas corporativas e educacionais vão ser a argumentação. Isso é muito interessante. Ele marcou, existe um motivo corporativo, que eu vou explicar no meu primeiro argumento, existe outro motivo educacional, que eu vou explicar no meu segundo argumento. Ele delimita o que ele vai dizer. Então, argumento 1, argumento 2, encaminhados direitinho. Gostaria que você prestasse atenção também na coesão, ou seja, nos conectivos. Contudo, todavia, tem outros também ao longo da redação que eu vou marcando com vocês. Tudo bem, gente? Vamos que vamos. Então, a estrutura interna da introdução é essa estrutura interna do primeiro parágrafo, né, que tem que ser seguida com início, meio e fim. Só que todos os parágrafos têm início, meio e fim. O que você vai fazer agora na estrutura dos outros parágrafos? Analise comigo. Segundo parágrafo que você tem na redação é o primeiro argumento. E aí, eu já sei que ele vai falar de uma causa corporativa. Não é isso? Eu já sei disso, que ele falou aqui na introdução. Então, esse parágrafo tem que explicar por que existe uma causa corporativa que prejudica o andamento, que prejudica o desenvolvimento do desenvolvimento das práticas de cinema, né? Democratização do cinema. Então, vamos lá. Qual é a estrutura do desenvolvimento 1? É o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Você vai ter uma coisa chamada afirmação inicial, ou tópico frasal, que é a mesma coisa. Você vai ter o embasamento da ideia, e depois vai ter o desfecho do raciocínio. Acabei de falar, todo parágrafo é uma unidade, todo parágrafo tem que ter início, meio e fim. Nenhum parágrafo pode ter uma frase só. A estrutura paragrafal deve ser respeitada sempre. A estrutura paragrafal precisa ser respeitada. Então, se aqui em cima, na introdução, a estrutura paragrafal é repertório e tem tese, aqui no D1, a estrutura de parágrafo é uma afirmação, embasamento daquela afirmação, e depois o desfecho de um raciocínio. Depois eu vou chegar a algum lugar. Qual é o objetivo desse parágrafo que eu vou ler agora? Antes de ler, eu já sei que o propósito desse parágrafo é explicar as causas corporativas que impedem a democratização do cinema em território brasileiro, no nosso país. Vamos ver como é que isso acontece. Deve-se destacar, primeiramente, o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar um maior valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para a dificuldade da democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade no Brasil. Você lê esse parágrafo e você diz, nossa, escola de Adorno, Horkheimer, indústria cultural, não sei o que é isso. O candidato usou uma estrutura, na verdade, que eu tenho cada vez mais, não é uma regra da banca não, é uma coisa minha, tá, pessoal? Mas eu tenho cada vez mais percebido que essa estratégia está sendo usada e eu até tenho falado bastante com os alunos. É uma estratégia que eu trabalho com redação há 7 anos, né? E nos últimos 7 anos eu fiquei muito agarrado em redação nota 1000. Eu lia muitas redações nota 1000 para ver o que tinha em comum entre elas. E uma estratégia que está cada vez mais comum é uma coisa que eu costumo chamar, repito, não é uma regra fazer isso, mas é uma dica minha, que é uma estratégia que eu costumo chamar de estratégia das 4 frases. O que é a estratégia das 4 frases? Você sabe que o desenvolvimento tem que ter início, meio e fim. Mas o meu macete, a minha dica, é que você faça o início, meio e fim em 4 frases. Esse cara fez isso. Dá uma olhadinha. Deve-se destacar, primeiramente, o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Isso aqui é a primeira frase da minha redação, não, a primeira frase do meu parágrafo. Então, vou marcar aqui a afirmação inicial. O que é uma afirmação inicial? A afirmação inicial é uma frase muito pequena que resume o que você vai falar naquele parágrafo, que a gente chama de ideia núcleo. Essa frase pequenininha é a ideia núcleo, a ideia central. O que eu vou falar nesse parágrafo? Vou falar isso aqui. Pá, botei a frase pequenininha. Aí, depois da frase pequenininha, eu tenho que explicar, tenho que dar um embasamento, né? Então, botei a frase inicial, vem com a ideia de suporte, vem embasando. E aí, na hora de embasar, ele diz o seguinte: acerca disso, os filósofos Adorno, nananã, 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 nananã.
Observa que interessante, até a palavra exibições, tudo isso que eu grifei é embasamento. Tudo é embasamento. Então, olha comigo. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte na era moderna tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Vou dar uma referência filosófica aí para quem não conhece. Adorno e Horkheimer são dois filósofos alemães de uma tradição filosófica do século XX, chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, que sobretudo estudou a relação entre economia e cultura de massa, nos rendeu grandes pensadores do século XX. O mais famoso deles é o Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer, que são os dois que estão aí, também Marcuse, Herbert Marcuse, que é um cara muito importante da Escola de Frankfurt. Bom, a Escola de Frankfurt, portanto, estudou muito uma escola filosófica alemã que estudou muito essa relação entre economia e cultura de massa, como eu acabei de falar, sobretudo na segunda metade ali depois da guerra, do século XX. Adorno e Horkheimer desenvolvem a teoria da indústria cultural, que diz o seguinte: indústria cultural é a ideia de que a produção cultural no mundo contemporâneo, a eles, né, no caso, segunda metade do século XX, a produção cultural tornou-se algo industrial. Então, quando você vai fazer uma obra de arte, não existe mais a inspiração única do artista que fica 30 anos pintando um quadro. Não. A obra de arte, a obra cultural, tudo que é ligado à cultura, virou uma produção industrial, foi engolida pelo mercado. Então, você tem que produzir, 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 produzir. Há uma frase, logo no começo do livro Indústria Cultural, há uma frase muito simbólica que eles dizem: a indústria cultural deu a tudo um ar de semelhança. Olha que interessante. A indústria cultural deu a tudo um ar de semelhança. O que significa isso? A indústria cultural deu a tudo um ar de semelhança. Significa dizer que a indústria cultural fez com que tudo ficasse repetitivo. E eu acho genial essa sacada deles. Porque se você parar para pensar que hoje em dia os artistas, né, por exemplo, artistas da música pop, os artistas, enfim, famosos aí do funk, do sertanejo, qualquer ritmo, eles têm uma exigência de produzir músicas de uma maneira absurda, né? A gente percebe como a indústria cultural estava certa. Você não pode, por exemplo, vamos supor a Anitta, talvez a mais famosa aqui no nosso contexto. Vamos supor que a Anitta amanhã diga: gente, eu preciso de inspiração, então eu só vou lançar uma música agora em 2023. Você acha que os empresários da Anitta vão ficar tranquilos? Ah, claro, no seu tempo, no seu tempo. Gente, vai dar muito ruim, né? Vai dar um problema seríssimo se ela fizer isso. Por quê? Porque a indústria cultural na qual nós vivemos pressupõe uma intensa produção. Acho que a maior prova disso é uma coisa da qual sou muito, muito, muito fã, sou fã de carteirinha, são os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel são 23. E vão sair muitos mais, muitos e muitos mais ainda. E perceba que são 3 filmes por ano, são filmes maravilhosos, eu sou fã de carteirinha, mas se eles decidirem, vamos parar agora e fazer um filme a cada 3 anos, certamente vai vir um concorrente qualquer e vai derrubar. Porque a indústria cultural pressupõe essa ideia de tudo tem que ser muito rápido o tempo inteiro e tudo acaba gerando uma certa semelhança. Você pega os filmes de ação, sejamos honestos, né? Muitos filmes de ação, filmes românticos e tal, eles têm muitos pontos em comum. Bom, isso é indústria cultural. O que esse cara falou de indústria cultural? Ele disse: Adorno e Horkheimer disseram que o objeto industrial no nosso mundo ele é comercializado, ele não é mais uma coisa como era lá na Grécia, a arte, que é uma coisa para homenagear os deuses. Não, virou um produto, igual você fazer uma lata de ervilha e você faz uma obra de arte. Então, a indústria cultural ela tem essa relação entre lucro e produção cultural. Se ele está no parágrafo dele dizendo que existe uma relação corporativa e, portanto, econômica com o cinema e a sua democratização, tem tudo a ver, né? Então, quando eu digo de estratégia das 4 frases, é disso que eu estou falando. Você vai fazer 4 frases no parágrafo. A primeira é a afirmação inicial. A segunda e a terceira são embasamento. Porém, no embasamento, você vai dividir. Você vai fazer uma frase com um conceito qualquer que você quiser, nesse caso, indústria cultural, e a outra frase explicando, exemplificando ou explicando aquele conceito. Então, olha como ele fez. Explicou o conceito filosófico, mas se ele parar aqui no conceito filosófico, não tem nada a ver ainda com o tema, então não poderia. Tem que chamar para o tema. Olha como é que ele chamou para o tema. Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação, lá. Então, essa frase aqui do embasamento serve para conectar com a ideia anterior. Gente, percebe como a redação é técnica, não é inspiração? Você pode ser a pessoa mais inspirada do mundo. Se você não tiver técnica, não vai dar certo. Você tem que dominar, tem que olhar para o texto e entender. A gente que é corretor, quando a gente pega a redação, a gente já destrincha, a gente já tem o raio-x. Quando eu pego a redação, acreditem se quiser, mas eu juro que é verdade. Quando eu pego uma redação, eu bato o olho na redação, eu já tenho certeza mais ou menos que vai ser a nota. Como assim? Eu olho para a redação, eu sei se pode tirar 1000 ou não. Só de olhar para a cara, né, eu não li nada.
Se eu olhar para a cara da redação, eu já falo, vai ser 700 e pouco, vai ser 900 e tal. Eu já consigo ver pela cara, aí depois eu leio e vou analisar com calma a nota. Mas por que eu consigo fazer isso? E qualquer corretor consegue fazer isso. Porque se eu bato de cara o olho, em 2 segundos a gente faz isso. Se eu abro uma redação e eu olho para a redação e eu vejo, por exemplo, tem pouco ponto final, já sei de cara que a nota vai ser baixa. Porque se a pessoa faz uma frase enorme, ela já me demonstra que ela não conhece a estrutura de paragrafal. Se ela não conhece a estrutura paragrafal, ela não respeitou o que era para ser feito num texto dessa natureza. Então, redação é estratégia. Redação é técnica. Se você domina essa técnica, tudo vai ficar mais fácil na sua vida. O que falta fazer aí? Falta fazer o desfecho do raciocínio, não é verdade? Então, olha como é que ele terminou. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória. Segregatória vem de segregar, né? O Word, por algum motivo, não conhece essa palavra, mas fomenta uma tendência segregatória. Vou adicionar o dicionário. E essa prática segregatória que ele está explicando é o desfecho do raciocínio. Muito bem. Então, início, meio e fim. Tudo bem? Vamos observar os conectivos que são importantíssimos. Ó. Primeiramente, qual é o nome que eu dou para isso aqui? Conectivo iniciativo, ou seja, conectivo para iniciar o primeiro argumento. Poderia ser de início, em primeiro lugar, qualquer coisa assim. Outro conectivo, acerca disso. Conectivo que é para dar uma ideia do assunto que ele está dizendo, acerca disso. Terceiro conectivo, sob esse prisma. Prisma é ponto de vista, então, sob esse ponto de vista. No final, essa prática, no entanto. No entanto, é como se fosse um contudo, um todavia. Vocês conseguem perceber que esses 4 elementos que eu botei para vocês, olha só, a estratégia das 4 frases tem 4 frases. E cada frase começa um conectivo. Coincidência? Claro que não, tá? Então, comece suas frases de conectivo. Mesmo que você bote conectivo assim, no meio, a gente chama isso de conectivo diluído, né? Com a vírgula, joga o conectivo para frente. Pode ser, mas bota o conectivo. Tá? Isso vai te ajudar muito na hora da coesão. Seguindo. Ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Olha que interessante. Então, você sabe, olha que interessante. Vamos continuar analisando a estrutura de cada parágrafo. Você sabe que o segundo argumento é um argumento educacional. Aí você fala, como assim educacional? O que tem a ver escola com cinema? Não sei, vamos descobrir. O candidato falou que existe uma coisa, existe um aspecto aí corporativo, que eu já expliquei, da empresa, não sei o quê, mas agora existe um aspecto ligado à escola. Vamos ver o que tem a ver escola com democratização do cinema. Qual vai ser a estrutura do segundo argumento? Olha que difícil. Olha que difícil. Gente, a estrutura do segundo argumento é exatamente igual ao do primeiro, porque ele é outro argumento, então não pode ser muito diferente, né? Obviamente, a ideia tem que ser diferente, mas a estrutura não pode mudar. Então, qual é a estrutura? Qual é a estrutura que você vai fazer? Desenvolvimento 2. Mesma coisa, afirmação inicial, embasamento e desfecho. Óbvio que vai ser outra afirmação com outro argumento, é tudo diferente, mas a estrutura do parágrafo se mantém. Vamos ler. Ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Bom, ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. A essa altura do campeonato, você já sabe que isso aqui se chama afirmação inicial. Nesse sentido, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a cultura, desde os primeiros anos escolares, fruto de uma educação tecnicista e pouco voltada para a formação cidadã do aluno. Dessa forma, com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional vigente pouco estimula o contato do estudante com as diversas formas de expressão cultural e artística, como o cinema, negligenciando também o seu potencial didático, notável pela sua inerente natureza estimulante. Tal cenário reforça a ideia da teórica Vera Maria Kandal, que afirma que o sistema educacional atual está preso nos moldes do século XIX e não oferece propostas significativas para as inquietudes odiernas. Aí não tem 4 frases, eu sei, falei que não é uma regra, é uma dica, aí tem um pouquinho mais, mas a ideia é muito parecida. Galera, observa, mesma coisa, nem tem muito o que explicar aqui. Afirmei, depois de afirmar, embasei, nesse sentido, pananana, e no finalzinho vai vir o desfecho do raciocínio. Assim, com a carência de um ensino que desperte o interesse dos alunos pelo cinema, a escola contribui para o afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles, durante a vida,
tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas brasileiras e internacionais. O que ele disse aí? Ele disse o seguinte: ora pois, ora pois, ora pois, ora pois. Ele falou assim: olha, a questão da escola brasileira não ter um estímulo à arte, nesse caso não ter um estímulo ao cinema, também é um problema. Por quê? Porque os brasileiros crescem sem essa base, os brasileiros crescem sem essa vontade de se debruçar sobre a arte. Então, isso é um problema, isso é uma questão, isso é algo a ser resolvido, isso é uma questão mesmo, né? Isso é um dos problemas. Então, observe o que eu fiz. Eu levantei o problema geral, que é a democratização do acesso ao cinema, identifiquei causa 1 e causa 2, né? Essa é a primeira causa, essa é a segunda causa. Analisei, essa primeira causa é isso, essa segunda causa é isso, levantei as duas causas do problema e segui uma estrutura respeitando né, a estrutura microtextual. Dá uma olhadinha aqui nesta frase da Vera Maria Candal. Quem é Vera Maria Candal, afinal de contas? Era uma ideia que vale a pena você ter na sua manga aí, porque é muito útil. Vera Maria Candal é uma teórica, tá? Uma pedagoga, filósofa, enfim, uma teórica da educação, filósofa da educação. E Vera Maria Candal, ela diz o seguinte, ela tem uma ideia que eu acho genial e eu acho muito verdadeira, inclusive. Ela diz o seguinte: a nossa escola brasileira no século XXI segue um padrão do século XIX. O que quer dizer isso? Se você pegar a escola de 1870 e a escola de 2020, pasme, acredite se quiser, mas elas são extremamente parecidas, né? Extremamente semelhantes entre si. A escola de 1870 e a nossa escola de hoje é quase igual. Inclusive na nossa ideia de escola, tá? Por quê? Porque essa ideia de fileirinha toda retinha e o professor na frente falando, e o aluno quietinho sem se mexer, e o aluno não pode olhar para o lado sem tomar bronca, e então advertência. Vamos ser sinceros, eu faço parte dessa estrutura, inclusive, eu estou dentro dessa estrutura todos os dias da minha vida. Mas essa estrutura, sejamos honestos, é uma estrutura que se mantém há muitos anos. A Vera Maria Candal fala uma coisa muito polêmica, mas que, sim, a gente tem que concordar que faz todo sentido. Ela diz o seguinte: gente, de 1850 para cá, o planeta Terra mudou em praticamente tudo, menos a escola. E essa é uma ideia fundamental para você fazer sua redação, porque isso pode servir de argumento um monte de coisa. Se você pega os primeiros carros que surgem na França, estou pensando em França porque Paris é o palco da Belle Époque, né? Mas na França, na Inglaterra e tal, você pega os primeiros carros do século XIX, não tem absolutamente nada a ver com os carros do século XXI. Você pega a comunicação do século XIX, né? Os telégrafos, os primeiros telefones e tal, nada a ver com a comunicação do século XXI. Se você pega a literatura do século XIX, um estilo completamente diferente do que se faz hoje no século XXI. As artes em geral, a filosofia, o pensamento, a geopolítica, tudo mudou do século XIX para cá, do ponto de vista prático. Tá? Agora, a escola não mudou. A escola fica praticamente igual. Então, o modelo escolar que era feito quando você tinha aquele telefonezinho rudimentar, que você tinha que pegar aquele fio, botar assim, aquele telefonezinho tinha uma escola. Agora, a escola que você tem um mega iPhone com 5G que conecta o mundo inteiro, é o mesmo modelo de escola. Não precisa ser nenhum especialista para saber que não vai dar certo, né? E isso que a Vera Maria Candal bate de frente. A Vera Maria Candal diz que a escola brasileira é subaproveitada, porque ela tem um modelo do século XIX para resolver problemas do século XXI. Não vai resolver nunca problema do século XXI. E essa é uma ideia genial, porque assim, cara, pensa comigo. Vamos supor que o Enem fale sobre questão ambiental. Você pode dizer essa ideia, porque o modelo escolar brasileiro é antiquado e não discute como deveria problemas do século XXI. Que problema do século XXI? Tipo meio ambiente. Você acha que a preocupação ambiental de 1870 era mesmo 2020? Claro que não. Então, os próprios currículos, isso não é culpa de uma escola ou de uma instituição, é culpa do jeito que a Base Nacional pensa a educação no Brasil. O próprio currículo é uma coisa assim, que não faz muito sentido, em todas as áreas. Tá? Então, a gente tem a escola brasileira uma coisa excessivamente teórica e pouco prática, de modo que reforça um molde antiquado. Eu não vou falar das áreas dos colegas, porque eu não tenho propriedade para isso, vou falar da minha própria área. O próprio ensino de português e literatura na escola precisava ser reformulado para ontem. Porque a gente tem, por exemplo, na área de gramática, análise sintática do 7º ano ao 3º ano. Você aprende sintaxe, complemento, adjunto, coordenação. Eu acho lindo isso, eu acho muito bonito. Né? Eu me divirto dividindo oração subordinada e coordenada. Será que precisava ter um ensino tão repetitivo e tão maçante? Será que não tinha coisas mais relevantes para a gente discutir? Então, isso que a Vera Maria Candal está dizendo.
existe um modelo, olha o que ele falou aqui, e essa redação tá genial, porque ele explicou direitinho. Olha o que ele bota aqui. Dessa forma, com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional pouco estimula o contato com as formas de expressão artística. E é verdade, né? Mesmo as escolas que têm aula de arte, isso é muito doido. Como é que é a aula de arte na escola? Você decora o nome dos artistas, você decora os estilos, e aí você fala, não, Van Gogh é pós-impressionista, por isso, isso. O Caravaggio é barroco, por isso, isso. O Monet é impressionista, por isso, isso. Você decora aqueles estilos, decora algumas coisinhas e acabou. Então, essa coisa de você experimentar a obra de arte, infelizmente não acontece, né? Não tem uma relação íntima com a arte, relação íntima com o cinema na escola brasileira. E esse candidato teve essa sacada brilhante. Ele fala, se a escola brasileira estimulasse o cinema, as próprias pessoas se interessariam mais pelo cinema. Mas olha como é que ele conclui o parágrafo. A escola contribui para o afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles tornem-se espectadores ativos, porque a pessoa já cresce sem contato com a arte, né? Então, o que se cria na cabeça do indivíduo? Todos nós. Escola é o ambiente do dever, da coisa da obrigação, da coisa chata de tomar bronca, e aí você tem uma válvula de escape ali, que são os amigos e tal, não sei o quê, mas a escola é um ambiente de uma coisa completamente diferente, por exemplo, de ir para o cinema. Escola não é um ambiente de você ter momentos de diversão e de lazer, né? Então, isso é uma coisa muito interessante de se pensar, essa relação, né? De você criar um espaço, criar uma lógica que é oposta, né? À prática, enfim, prazerosa, digamos assim, né? A escola, essa ideia da escola como um espaço de sofrimento é uma coisa que professores da nossa geração, né? Eu, Lucas, Lainete, todos nós, professores da nossa geração estão mudando, né? A gente bate nessa tecla. Mas é uma coisa que, assim, até pouquíssimo tempo era a regra. Escola é o lugar do sofrimento e da dor, e se não gostou, se vira. Então, esse candidato está discutindo isso em relação ao cinema. Genial, maravilhoso. Vamos agora à famosa conclusão. Galera, vamos lá. O que eu tenho de conectivo nesse parágrafo? Ó, primeiro, ademais, que é tipo além disso, maravilhoso. Na segunda frase do parágrafo eu tenho nesse sentido. Na terceira frase do parágrafo eu tenho, olha como tudo está bem amarradinho, tudo no conectivo. Dessa forma. Depois eu tenho o próprio também, né, que serve de conectivo, que é legal. Depois eu tenho tal cenário, tal é um conectivo. E depois eu tenho o assim, que é o desfecho. Lindíssimo. Então, gente, eu estou sublinhando os conectivos que tem que saber. Ah, eu posso copiar o conectivo dele? Claro que pode. O conectivo não é dele, não é dono do conectivo. Pode usar os mesmos à vontade. Vamos agora ver como é que é a conclusão. Gente, como é que funciona a conclusão no Enem? A conclusão do Enem tem que ter alguns passos. Também tem uma microestrutura. Então, a conclusão do Enem tem que ter a retomada da tese, tem que ter a proposta e tem que ter o desfecho. Mesma coisa, início, meio e fim. Qual é o rolezinho aqui que dá uma dificuldade? É a proposta. Porque a proposta tem que ter 5 pontos sempre. O agente da proposta, a ação que será feita, o meio da proposta, a finalidade ou efeito da proposta e o detalhamento da proposta. O que é detalhamento? O detalhamento é quando você dá um exemplo ou uma explicação. Meu Deus, tanta coisa no parágrafo só? Sim, eu vou te explicar, você vai ver que não é nada de outro mundo. Então, ó, estrutura da conclusão está aqui. Estrutura da conclusão, estrutura de desenvolvimento, tudo bem destrinchadinho, bonitinho para vocês. Olha, vou ler o parágrafo inteiro e depois a gente vai ver o que ele fez, o que ele aprontou. É evidente, portanto, que as dificuldades da democratização do acesso ao cinema no Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Logo, é necessário que a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Para isso, ela deve estabelecer parcerias público-privadas com empresas exibidoras de filmes, beneficiando com isenções fiscais aquelas que provarem, por meio de relatórios semestrais, a expansão de seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros urbanos. De forma que, com maior oferta a maior número de pessoas, os indivíduos possam efetivar o seu uso para o lazer e para o seu engrandecimento cultural. Paralelamente, o Ministério da Educação deve levar o tema às escolas públicas e privadas. Isso deve ocorrer por meio da substituição de parte da carga teórica da Base Nacional Comum Curricular por projetos interdisciplinares, que envolvam a exibição de filmes condizentes com a prática pedagógica e visitas aos cinemas da região na escola.
para que se desperte o interesse do aluno pelo tema, ao mesmo tempo que se desenvolve sua consciência cultural cidadã. Nesse contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte retratada em Na Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e de desenvolvimento social em território nacional. Conclusão muito boa, cheia de coisa. Dependendo do tamanho da sua letra, não dá para escrever tudo isso, mas não tem problema, você pode adaptar e você vai ver que não é difícil. Vamos lá, retomada da tese é o primeiro ponto. Galera, a tese aqui é retomada. O que significa retomar a tese? Retomar a tese é você resgatar a ideia, retomar a ideia, tá? Com um conectivo conclusivo. Então, a ideia do texto inteiro dele não foi essa? Que o cinema é prejudicado por motivos corporativos, ou seja, econômicos, e motivos da escola. Então, ele vai fazer uma frase pequenininha no começo da conclusão, só para resumir o que ele falou. Simples assim. Maravilha. Depois disso, ele vai desenvolver a proposta de intervenção. E a proposta é tudo isso aqui, ó, até o final. Que tudo é proposta. Nossa, que proposta gigantesca. Sim, ele fez uma proposta longa, não tem problema nenhum. O problema seria se fosse uma frase só enorme, né? Se fosse mal escrito, mas não está mal escrito, está muito bem escrito, diga-se de passagem. Logo, é necessário que a Secretaria Especial de Cultura, no Ministério da Cidadania, não. Vamos entender com calma, eu vou sublinhando cada pedacinho dessa proposta. Vamos lá. Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania é o agente da minha proposta, é quem vai fazer aquela proposta, né? Secretaria Especial de Cultura. Então, é legal você saber quais são os ministérios com essa secretaria. Não precisa decorar tudo, mas pelo menos uma ideia. Torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Isso é o que a secretaria vai fazer. Então, é a ação em si. Maravilha. O que falta? Falta o meio que ele vai, como vai fazer isso, para que vai fazer isso, que é a finalidade, e o detalhamento, né? Explicar ou exemplificar. Maravilha. Vamos lá. Para isso, ela deve estabelecer parcerias público-privadas com empresas exibidoras de filmes, beneficiando com isenções fiscais aquelas que provarem, por meio de relatórios semestrais, a expansão dos seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros urbanos. Então, ela deve estabelecer parceria público-privada com exibidores de filme. Então, a parceria público-privada é o meio como aquilo vai acontecer. Tá? Tudo isso aqui é como vai acontecer. Então, isso vai acontecer fazendo parceria com as empresas privadas. Maravilha. E aí ele deu um exemplo. Como é que essa parceria pode ser feita? Com relatório semestral. Maravilha. Esse relatório é o detalhamento da minha proposta. Detalhei, eu expliquei direitinho do que se trata. Aí depois, aprovar a expansão de seus serviços, nananana. E qual é o propósito? Qual é o objetivo? De forma que, com maior oferta, maior número de pessoas, olha a finalidade. Para que eu vou fazer isso? Os indivíduos possam efetivar o seu uso para o lazer e para o enriquecimento cultural. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se o candidato fizesse só essa proposta, já está perfeito. Ele quis fazer outra porque tinha espaço e porque ele quis usar um fator de coerência. O que é um fator de coerência? É uma expressãozinha apenas para você amarrar a ideia toda do seu texto. Porque ele não falou de escola também? Então vamos falar de escola no final. Não é obrigatório fazer duas propostas. Pode fazer só uma, desde que ela tenha os 5 elementos que eu expliquei. Se for fazer mais de uma, faz, mas pelo menos uma tem que estar completa. Se você faz uma com 3 e outra com 2, não vai somar. Você vai perder ponto. Tem que ter pelo menos uma proposta bem completa, igual essa que ele fez. Olha a outra proposta. Não precisava fazer outra, mas olha a outra proposta. O Ministério da Educação, a gente, deve levar o tema às escolas. Então, levar o tema às escolas públicas e privadas, ação. Isso deve ocorrer por meio da substituição de parte teórica. Então, substituir parte teórica da Base Nacional Comum Curricular por projetos interdisciplinares, isso aqui é o meio. Como é que isso vai acontecer? Com a substituição de parte da carga teórica, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí você diz que envolvam a exibição de filmes condizentes com a prática pedagógica, blá, blá. Esse que envolva a exibição de filmes é um exemplo, né? Como é que eu vou fazer isso? Com a exibição de filmes condizentes com a prática pedagógica. Maravilha. E qual é a finalidade? Qual é o propósito? E esse elemento tem que estar na ordem que eu escrevi, não. Tá? Pode ser na ordem que ele quiser. Qual é o propósito? Despertar o interesse do aluno pelo tema, ao mesmo tempo que se desenvolve a consciência cultural cidadã. Essa é a finalidade. Pronto. Então, eu deixei tudo sublinhado para delimitar onde está cada elemento dessa proposta. Tá? Cada elemento dessa proposta vai ter a sua ordem, né? Vai ter a sua estrutura direitinho aí. Beleza, maravilha. O que falta eu fazer agora? Olha aqui.
Falta o desfecho. O que é desfecho? Desfecho é uma frase final da sua redação, só para você dar um nozinho, só para você ter um início, meio e fim bem direitinho, para a estrutura ficar bem respeitada. Uma dica que eu gosto e que esse cara fez é o seguinte: no final da sua redação, você puxa uma ideia que esteja lá na introdução. Para que fazer isso? Porque quando você puxa uma ideia que está na introdução, você cria um efeito que a gente chama de circularidade. O que é circularidade? Você resgata uma ideia da introdução para dar uma noção de que você tem um projeto de texto completo, com início, meio e fim. Então, observa, nesse contexto, poder-se-á, no Mesóclise, né? Poder-se-á, expandir a ação transformadora da sétima arte retratada em A Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e desenvolvimento do cinema. Maravilha. Então, nesse contexto, poder-se-á, não sei o que, está fazendo referência ao repertório aqui de cima, tá? O nome disso é circularidade. Eu deixei outras redações aqui nesse material que vocês vão ver depois. Eu vou mandar para vocês tudo, tá? Vou mandar todo esse material, mas antes disso, quero conversar outras coisas. Baseado em tudo que eu falei, tá? Baseado em tudo que a gente analisou, eu vou dar algumas dicas boas, dicas quentes, para você usar na sua redaçãozinha. Dá uma olhada. Primeira coisa que quero que você preste atenção. Na hora, vamos lá. Dicas do Chagas. Vou botar aqui. Dicas do Chagas. Quais são as dicas do Chagas? Eu vou construir junto com vocês isso aqui, tá? Vamos lá. Dicas do Chagas. Primeira coisa. Na hora de você entender qual é o tema, como eu já falei, você precisa... Primeiro ponto. Identifique o problema social presente no tema da redação. Às vezes, você não consegue bater o olho e ver de cara qual é o problema. Você vai ter um tema como 2013, efeitos de implementação da lei seca. A lei seca é ótima. Qual é o problema da lei seca? Ah, esse. Então, a lei seca ainda não está sendo feita como deveria. Então, você tem que identificar qual é o problema social presente no tema da redação. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ao pensar nas causas que levam ao problema em questão, tá? Procure selecionar argumentos de ordem. Observe isso aqui. Política, econômica, social, escolar ou midiática. Olha a dica do amigo para você, hein? Dica boa do nosso sextou. Quando você for levantar a sua argumentação, procura levantar a sua argumentação com base nisso que está em negrito. O que significa isso? Eu vou pensar quais são os problemas que levam, né, as causas que levam àquele problema social. Então, eu vou pensar, por exemplo, no tema lá da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Eu vou pensar por que o usuário é manipulado na internet. Para te facilitar e para acelerar teu raciocínio, para você conseguir argumentos melhores, bota essas 5 palavrinhas na cabeça. Que eu inventei, isso não é regra também, é uma coisa minha, mas é uma dica que eu gosto de dar. Lembra desse macete aqui, ó, PESEM. Macete PESEM, técnica PESEM. O que é PESEM? Justamente essa sigla, né? Política, econômico, social, escolar ou midiático. Então, se liga. O âmbito político, né, a categoria política que você vai ter aí, quando você faz um argumento de ordem política, é essa ideia de: será que existe algum fator vinculado ao governo que prejudica essa questão? Por exemplo, será que existe uma falta de investimento? Será que existe um direcionamento errado? Será que existe uma negligência do Estado, né, parte do governo? Você vai ver que muitos temas do Enem, sim, têm coisas ligadas ao governo. Então, o primeiro ponto é o ponto político, para você pensar: então o problema é esse. Maravilha, show de bola. O segundo ponto é o ponto econômico. O que é o ponto econômico? O ponto econômico será que tem uma coisa ligada ao lado financeiro? Por exemplo, será que tem uma coisa ligada à desigualdade social? Será que tem uma coisa ligada aos interesses de mercado de determinadas empresas? Entende? Então, pensa, existe algum fator econômico na nossa sociedade que leva a esse problema? Então, segundo ponto. Terceiro ponto. No que se refere à sociedade em si, será que existe algum catalisador, ou seja, um acelerador social para que esse problema aconteça no nosso país, ou enfim, qualquer recorte que o tema der? Então você pensa, será que tem algum preconceito que é repassado socialmente?
Será que existe algum hábito ruim na sociedade? Por exemplo, falar de meio ambiente, o hábito de jogar lixo na rua, o hábito de não ter consciência ambiental. É um aspecto social? Sim, é um aspecto social. Você pode pensar no que Emília Durkheim chamou de fato social. O que é fato social? Fato social, para Emília Durkheim, sociólogo fundamental do século XIX, é uma maneira coletiva de agir e de pensar. As sociedades têm fatos sociais, né? Nós temos maneiras coletivas, né, com as quais nós agimos e nós pensamos e nós fazemos as coisas. Tipo usar garfo e faca, tipo usar calça jeans, isso é uma coisa que a sociedade faz. Tá, aí você pensa, será que tem algum fator nesse tema ligado à escola? Ou seja, será que a escola brasileira está pecando em algum ponto? Alguma coisa que deveria estar fazendo e não faz? Alguma coisa que faz demais e não precisava fazer também? Esse candidato usou isso, né? Como a gente percebeu. Essa é uma ótima estratégia. Então, vamos supor que o tema... Olha, vou dar um exemplo bem legal para você visualizar. Vamos supor que o tema do Enem 2020 seja a disseminação de AIDS entre jovens brasileiros. Você pode falar, tipo, falta preservativo, não sei o quê, que todo mundo vai falar. Mas você pode falar, na verdade, o problema também está na escola, porque a educação sexual brasileira é precária. Precária não, é inexistente. Então, muitos adolescentes não têm nem ideia do que se trata, como é que são as transmissões, não tem informações seguras sobre isso. Aí aprende no mundo, né? Quando aprende no mundo, tem coisa errada. Então, para falar de escola, é um prato cheio. Para falar de escola é sensacional. Você pode pensar em vários temas, né? A escola não prepara o indivíduo para a vida sexual, então a AIDS é transmitida de maneira descontrolada. A escola não prepara o indivíduo para debater sobre drogas, por isso muitos jovens utilizam drogas ilícitas. A escola não prepara o indivíduo para ter respeito e empatia, por isso que o bullying ainda é um problema. Já falei vários temas aqui que você pode usar essa referência. Então, gente, existem argumentos que você não vai copiar um argumento do outro tema que não vai dar certo. Mas a matriz argumentativa, ou seja, essas letrinhas aí, político, econômico, social, escolar e midiático, a matriz argumentativa você consegue sim aproveitar de um tema no outro, tá bom? E o que significa essa matriz argumentativa midiática? A matriz midiática é a ideia de que a mídia brasileira, ou seja, televisão, internet, rádio, etc., tem alguma coisa envolvida nesse problema. E alguns temas são excelentes para falar sobre isso. Vamos supor que seja sobre. Vamos supor que em 2020 seja sobre descarte excessivo de lixo plástico no oceano. Você pode falar que uma das causas do excesso de plástico no oceano é justamente, né, o descarte de produtos causado pelo consumismo. E o consumismo é estimulado por conta da propaganda midiática, né, por conta desse excesso de propaganda na mídia. Pronto, resolvido. Isso vai te ajudar a refletir sobre o ponto. Depois de você pensar nisso, você vai fazer o seguinte: busque bons exemplos e explicações que embasem os seus argumentos. Então, roteiro, terceiro passo. Procura um exemplo bom, igual esse cara fez aqui, ó. Ele falou, ele falou o preço do cinema, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele não falou só na teoria, ele botou na prática, ó. Isso acontece porque as empresas se concentram nas grandes metrópoles urbanas. Isso é um exemplo, tá? Então, procura exemplos bons. Procura explicações boas que sustentem ali, que deem base no que você está falando. Isso é muito importante. Só que a gente já falou da estratégia das 4 frases. Então, além da explicação e da sustentação, você também tem que pensar sempre no repertório cultural, tá? Então, você pode fazer assim, ó. Identifique possíveis repertórios culturais que se encaixem na introdução e no desenvolvimento. Então, se a gente ficar assim, eu posso falar desse filme na introdução, eu posso falar desse filósofo no D1, eu posso falar disso aqui. Você vai ter que escolher para onde você vai, para onde você vai caminhando, tá? Isso é importante também. Tá, então já pensei em qual é o problema, já pensei as causas que levam ao problema, já pensei em exemplos para botar no argumento, já pensei em repertório para argumento. O que eu vou fazer agora? Agora você vai fazer o seguinte. Tudo isso é antes de escrever redação, hein? Isso é antes de escrever redação. Escolha os conectivos utilizados nas diferentes partes da redação. Então, antes de começar a escrever, você tem que falar assim, eu vou começar o D1 com primeiramente, vou começar o D2 com além disso, vou começar a conclusão com portanto, sei lá. E daí, no meio do D1, eu vou colocar sendo assim, diante disso e logo. Tem que pensar quais são os conectivos, que isso vai te dar base coesiva para fazer a redação. Sexto passo. Depois de escolher os conectivos para a redação,
você vai montar o esboço da proposta de intervenção. Quando eu digo esboço, pode ser até na tua cabeça, tá? Pensando nos 5 elementos. Você pode pensar na tua cabeça. Eu vou propor o agente tal, a ação tal, o meio tal, a finalidade tal, o treinamento tal. Você destrincha os 5 possíveis aí que você vai usar. Pense em uma possível circularidade para a sua conclusão. Galera, esses são os 7 passos da alegria. Tá aqui, 7 dicas do Chaves. 7 é um número muito simbólico, eu gosto do 7. 7 dicas do Chaves. Então, o que você vai fazer na sua redação? Identificar o problema social presente no tema. Depois, ao pensar nas causas que levam ao problema em questão, procure selecionar argumentos de ordem política, econômica, social, escolar ou midiática. Depois, vai buscar argumentos, vai buscar exemplos e explicações que deem base à sua argumentação. Depois, vai identificar possíveis repertórios culturais que entrem na introdução e no desenvolvimento. Depois, vai selecionar conectivos utilizados nas diferentes partes para ficar tudo amarradinho. Depois, vai montar um esboço da proposta de intervenção. A ação é essa, a gente é esse, o meio é esse, vai delinear isso. E no final, vai pensar numa frasezinha de circularidade. E se no final não der espaço? Não precisa botar circularidade, não é obrigatório. Mas se der espaço, passa. Aí, para provar que eu não sou nenhum doido, eu vou pegar outra redação que tirou 1000 no ano passado e a gente vai usar a mesma teoria. Vamos ver se a nossa teoria funciona, tá? Vou pegar a mesma estrutura que eu fiz na primeira, a gente vai analisar. Por que eu vou fazer isso? A gente vai fazer isso para você ver como e aqui tem várias redações, tá? Eu vou mandar para vocês várias outras, vou pegar aqui algumas, mas vocês vão poder ler com calma depois. A gente vai fazer isso para ver como a estrutura que eu estou explicando aqui não vai mudar, não vai fugir. A estrutura é muito próxima. Óbvio que não vai ser engessado. Alguns vão fazer 3 frases, outros vão fazer 4, fazer 2, vai mudar um pouquinho, vai mudar alguns detalhes. Mas o grosso é sempre o mesmo. Vamos dar uma olhada nessa redação que também tirou 1000. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Olha o conectivo. Nesse contexto, conectei. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores de insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então, olha a estrutura que eu tinha te explicado antes. Fiz um repertório bonitinho, falei do Aristóteles. Isso aqui não tem nada a ver com cinema, é só um repertório que eu preciso fazer uma ponte depois. Cadê a ponte? A ponte está aqui. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema. No entanto, no Brasil ainda existem impedimentos para a democratização desse recurso. Maravilha. E aí vem o finalzinho da tese. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema. Não. Então, início, meio e fim. Igualzinho a estrutura que eu te expliquei. Início, meio e fim. Aqui na tese ele não colocou 2 argumentos resumidinhos explicados, mas não precisa, né? Você não precisa botar o tempo inteiro e marcar os argumentos. Você pode fazer uma tese mais aberta, como é o caso dessa. Maravilha. Depois, de início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Frase inicial. Perceba como a estrutura está sendo bem respeitada. Frase inicial. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Olha que interessante, ele bota a Constituição Federal no tópico frasal, que já é um repertório, e eu gostaria que vocês lembrassem da Constituição. A Constituição é um conhecimento bem valioso para vocês, tá? Lembrando, a Constituição Brasileira, de 1988,
A Constituição Brasileira de 88, ela segue os princípios da isonomia. Meu Deus, o que é isso? Isonomia é a ideia de que todos são iguais perante a lei. Inclusive, essa frase está escrita no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. E a nossa Constituição é muito simbólica, porque ela foi promulgada em 88, depois de 21 anos de ditadura, e ela foi promulgada em 88, que é o centenário da Lei Áurea, da abolição da escravidão no Brasil. Então, é uma Constituição muito cheia de esperança e de reconstrução democrática do Brasil. E é uma Constituição muito boa, muito avançada, inclusive, né? É muito melhor do que a Constituição de vários países europeus. Qual é o problema? O problema é que ela não é aplicada como deveria, né? Lá na Constituição está escrito, né? Todos são iguais perante a lei. Mas, né, galera? Na prática, a teoria é outra, não é isso? Então, você pode problematizar muitas coisas a partir da Constituição. Você pode pensar, poxa, a Constituição garante acesso à saúde. Isso não acontece. A Constituição garante acesso à educação. Isso não acontece. A Constituição garante acesso à moradia. Isso não acontece. A Constituição garante o acesso à cultura, como o caso do cinema. Isso não acontece. Tanta coisa que a Constituição promete que não acontece, você pode usar, sim, o conceito da Constituição na sua redação em vários tempos. Além da Constituição, ele trouxe Gessé Souza. Gessé Souza é um sociólogo contemporâneo, muito interessante, inclusive. Ele tem um livro, ele tem 2 livros importantes, tem vários livros importantes, mas 2 que eu gosto mais. A Classe Média no Espelho e O Retrocesso não sei o quê. E aí, esse sociólogo Gessé Souza, ele tem essa ideia da autocidadania, que tem muito a ver com o individualismo, né? Tem muito a ver com essa perspectiva, e ele fala muito de uma coisa que é bem interessante a pensar o Brasil. Ele fala muito de uma coisa relacionada ao discurso de ódio e ao ódio de classe. Joguei aqui no Google rapidinho, lembrei. Lembrei não, né? Deu uma coladinha. Aí eu falei do retrocesso. É a elite do atraso. A Classe Média no Espelho e a elite do atraso. São 2 livros incríveis do Gessé Souza. A elite do atraso e a Classe Média no Espelho, ele discute o ódio de classe. Isso é muito interessante. Ele discute como o Brasil foi baseado numa estrutura, isso se mostra até hoje, em que a elite odeia a classe média odeia a classe média baixa odeia os pobres. E todo mundo odeia todo mundo, no final das contas, né? E ele vai pensar essa coisa da classe média a partir desse conceito de autocidadania. E é genial essa sacada que o candidato teve aí, né? Mas eu não vou ler esses livros todos para o Enem. Tá bom, não precisa ler o livro inteiro. Mas tem que conhecer o pensador, pelo menos. Você acha que quem cita essa galera leu a obra inteira do sociólogo? Pelo amor de Deus. Se você quiser ler, eu acho maravilhoso, vale a pena. Mas, se você conhecer o conceito, tá de bom tamanho. Você nunca conheceu Pitágoras e o teorema de Pitágoras mesmo assim. Então, né, sejamos sensatos. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Olha que bonito, gente. Olha o final do raciocínio. E olha como a estrutura é claramente seguida. Claramente, sim. Agora que você conhece melhor a estrutura, você vai bater o olho na redação nota 1000 e você vai ver como ela segue isso. Frase inicial, embasamento, bonitinho, exemplo, repertório e depois desfecho. Acabou. Simplesmente. Olha como é que ele continua. Como consequência dessa elitização dos espaços, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado outro argumento dele, bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que por vezes não são ensinados nas instituições formais de ensino, outro candidato falando de escola tirou mito, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais. Fato que impede a obtenção do conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. O que é isso? É o que ele falou na introdução, né? Para Aristóteles, o conhecimento estava ligado à plenitude do espírito, né? Essa plenitude da essência, plenitude da alma humana, né? Tudo mais. Pode fazer isso, circularidade puxando o que tá logo em cima, o que está na introdução? Pode, problema nenhum. Só pode ficar repetindo a mesma ideia toda hora. Essa situação relaciona-se com o conceito de alienação, descrito pelo alemão Karl Marx, que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. Galera, então a gente já viu que a estrutura macrotextual do Enem é o problema, é a causa do problema e depois a conclusão, né, solucionando o problema. E a estrutura microtextual é uma introdução que contextualiza com o repertório, aponta o tema e chega a uma tese. E a estrutura microtextual de cada argumento é início, meio e fim. Tópico frasal, embasamento de desfecho. Maravilhoso. Como é que termina, né? Termina, já sabemos, tem que ter a conclusão com aquele monte de coisa. Vamos lá. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura
promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência, prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais, através do conhecimento e da cultura. O primeiro passo de qualquer conclusão no contexto do Enem é o retomar a tese. Concorda que eu retomei a tese aqui? Ó? Portanto, conectivo conclusivo fundamental. Você esquece este raio deste portanto, um abraço para o São Tamir, já perdeu o ponto aqui. Tem que ter conectivo conclusivo. Portanto, logo, sendo assim, com isso, dessa maneira, dessa forma, qualquer coisa que conclua, fica evidente a importância do cinema, piriri, piriri, piriri. Essa primeira frase resume, retoma, resgata a ideia central da redação. Por isso que ela é a retomada da tese. O vocábulo tese vem do grego clássico. Em grego clássico pronuncia-se thesis. E thesis, em grego clássico, significa ideia central ou palavra. Então, quando se faz uma tese, a tese é a sua ideia principal. Tá? Tanto quando você faz o processo de doutoramento, para tornar-se doutor, a pessoa que faz o processo tem que escrever uma tese, né? Que é uma ideia, um conceito que ela vai desenvolver. Na redação, a mesma coisa. É um pouco menor do que uma tese de doutorado, mas é a mesma ideia. É a tese que você vai sustentar. Então, a tese dele é que o cinema é importante, Constituição, não. Ele resumiu a tese aí. Não é repetir a tese, é resumir e resgatar. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, então vamos analisar aqui, ó. Primeiro elemento, agente interventor da proposta. Então, o Ministério da Educação e Cultura, o famoso MEC, e deu uma polêmica nesse ano aí de 2019, porque o MEC tinha sido extinto. E aí o pessoal ficou, meu Deus, vou perder ponto, não sei o quê. Mas o INEP foi sensato, né, como deveria ser mesmo, e percebeu que não faz sentido cobrar de alunos que eles tenham tanto detalhamento de qual ministério existe e qual não existe. É porque no novo governo mudou tudo, né? Vários ministérios mudaram. Então, o Enem não tirou nenhum ponto disso, quem botou ministério que não existe. O Ministério da Educação e Cultura promover então, cabe a esse ministério, a gente, promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Ação. Como que isso vai ser feito? Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Então, como vai ser feito? Com esse meio. Que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, por meio ao meio. Como isso acontece? O que falta falar? Já falei o agente, que é o Ministério. Já falei a ação, que é promover. Já falei o meio, que é a instalação de cinema. O que falta agora? Falta um detalhamento, que é uma explicação, né? E falta a finalidade. Então, qual é a minha explicação? Que deverão possuir preços acessíveis à população local, que é o detalhamento, e a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Finalidade, beleza? Então, agente, ação, meio, detalhamento, finalidade. Gente, é fundamental que você domine essa estrutura, porque a redação do Enem, quando chega à conclusão, ela será avaliada em elementos cuja pontuação será feita com base na contabilidade simples, ou seja, a banca vai simplesmente ver, tem 5 elementos? 200 pontos na competência 5 que avalia isso. Não tem, a gente vai contar, literalmente contar. A gente conta, a gente fica assim com o dedinho. Não tem nenhum elemento? 0. Tem só agente? 40. Tem só ação? 40. Tem só um elemento? 40. Tem 2? 80. Tem 3? 120. Tem 4? 160. Tem 5? 200. Portanto, 40 vezes 5, fazendo jus aqui aos meus amigos do Ensina Mates, 40 vezes 5, portanto, 200 pontos. Não é verdade? Que, por sua vez, 200 é 1/5 de 1.000. Olha, estou muito afiado. 200 é 1/5 de 1.000, ou seja, 200 é uma competência dentre as 5 competências que vão somar nota 1.000. Então, cada elemento que você tem aí são 40 pontos. Vezes 5, 40 vezes 5, 200 pontos. Então, no contexto, preste atenção nisso, no contexto do Enem, é absolutamente fundamental, tá? Eu estou recortando aqui no contexto do Enem. Se você fizer a banca da UERJ, outro vestibular é um pouco diferente, mas no contexto do Enem, é absolutamente fundamental que você delimite bem os 5 elementos que constroem essa proposta de intervenção. Então, você delimita quem é o agente interventor, um ministério, uma secretaria, uma ONG, quem vai fazer isso? Beleza, delimitei. Depois, qual é a ação que esse agente vai criar? E a dica boa, para fazer a ação, escolha um verbo no infinitivo. Promover, criar, construir, elaborar,
formar, usa um verbo no infinitivo que delimita bem que é uma ação. Depois, você vai ter que criar o seu meio. Como isso vai ser feito? Aí você, olha que a dica boa. Usa a expressão por meio de, porque isso te ajuda você mesmo a se organizar. Por meio do quê? De instalação de alguma coisa, de investimento de alguma coisa. Uma dica boa, parceria público-privada. Cabe em vários temas. Então, tem que fazer tal coisa através de parceria público-privada. Pense em algo que faça sentido e bota como vai acontecer. Depois, você vai pensar num detalhamento, que muitos candidatos têm dúvida. Mas quando a gente pensa em detalhar uma informação na proposta do Enem, é explicar ou dar um exemplo. Então, olha aqui a explicação. Que deverão possuir preços acessíveis à população local. Isso que eu grifei de azul é uma oração adjetiva. Lá na tua aulinha de gramática, em geral, você fica assim, meu Deus, oração subordinada, isso aqui, coisa chata, não sei o que é isso. Tudo bem, eu respeito você, porque realmente, né, fica meio chato às vezes. Eu gosto muito, eu me divirto. Mas há quem ache chato e eu respeito isso. Mas se você lembrar da gramática, é muito útil saber o que é uma oração adjetiva. Porque o que faz um adjetivo? Ele caracteriza, ele pode explicar ou ele pode restringir. Se o detalhamento do Enem é uma explicação, é natural que a oração explicativa ajude, não é verdade? Então, essa ideia de que não sei o quê, ou qual não sei o quê, tá? Dica boa. Botou o agente, coloca assim, Ministério da Educação, vírgula, ou qual é responsável por desenvolver a Base Nacional Curricular Brasileira, vírgula. Isso já é detalhamento, já resolvi. Então, explica alguma coisa, que isso vai fazer você ganhar detalhamento. E depois, faça a sua finalidade, a fim de evitar a situação de alienação, insuficiência, não sei o quê. Então, encaminhando os momentos finais da nossa aula, hoje a gente fez uma análise que, como eu disse, em 1h30, não dá para dar um curso de redação que dura 8 meses, 7 meses, né? Então, é óbvio que hoje eu fiz um panorama. E redação é uma disciplina que eu não posso pegar exercício para treinar um ponto. Não existe essa possibilidade. Então, eu tentei hoje fazer um panorama com vocês que resuma o Enem e dê sustentação para o que vocês vão fazer. O que eu fiz aqui no material? A primeira redação está toda destrinchada, tá? A segunda redação tem as dicas que eu elaborei com vocês e depois tem várias outras que eu botei de propósito para vocês depois lerem. Vou mandar esse material todo para a galera do Ensina Mate, tá? Conforme eu tinha falado já com o Luquinhas no começo. E vocês receberão tudo isso, tudo bem? Gostaria, do fundo do meu coração, de agradecer a galera do Ensina Mate. Enquanto os minutinhos finais aqui, vou aproveitar para falar, para não atrasar. Eu estou aqui como se a casa fosse minha. Eu falei, fica à vontade, meu Deus. Como se pudesse mandar. Amigo, mas, por favor, sinta-se à vontade. Por favor. Fique à vontade de falar no chat, então. Eu gostaria, nesse finalzinho, agradecer profundamente a galera do Ensina Mate. Sempre um prazer estar com vocês. Eu vim há alguns meses falar do Policarpo Quaresma, né? Hoje eu vim fazer uma coisa completamente diferente. Não é mais da UERJ, não é mais do livro. Mudei um pouquinho a pegada, mas espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer quem está aqui com a gente e, sobretudo, agradecer pela iniciativa tão bacana que é abrir esse espaço e dividir os saberes. Eu gosto muito de falar sempre que o verbo conhecer, no português a gente perde um pouco isso, mas o verbo conhecer, se você for na sua raiz, e o francês manteve, conhecer em francês é connaître. Naître em francês é nascer. Co é igual em português, é cooperação, fazer junto. Então, connaître, a pé da letra é nascer junto. E conhecer para os franceses é quando você nasce junto com outra pessoa. Eu acho essa definição fundamental para a gente entender o que é o conhecimento. Eu defendo, assim, 100% da minha grande bandeira da minha vida, que o conhecimento nos emancipa, que a educação nos emancipa. Então, espero muito ter ajudado vocês. Agradeço de verdade, Ensina Mate, por ter usado essa plataforma nessa semana tão braba. Eu, inclusive, no final, como eu falei no começo, eu disse brincando, estava tenso, porque foi todo mundo muito incrível. Terminar a semana com a expectativa dessa galera tão braba dá uma pressão na consciência. Mas, assim, eu fico muito feliz de estar com vocês. Fico muito feliz e muito honrado de estar nesse time. E vamos nascendo juntos. Conecta, vamos conhecer juntos, que a educação nos emancipa. Eu ia só agradecer, acabei que eu fiz um mini discurso. Mas ainda estou no meu tempo. Então, gente, valeu, Luquinhas, valeu, Letícia, Gaudi, a Inete, todos os amigos. Amigo. Estamos sempre. Sextou? Sextou, é sempre bom falar, né? Não vou tomar muito seu tempo também. Que eu não sei se um filme pode ter vários clímax, né? O bom do Ensina Mate aqui é que são 10 por semana, né? No caso, tivemos 10 aulas, então tivemos 10 esse dia. É uma estrutura narrativa muito, muito contemporânea, né? Em vez de ter Exatamente. Para vários pontos. Eu acho quase fantástico. Um filme do Doutor Estranho, né? Exatamente. Você que adora a Marvel, né? Eu sou fã de carteirinha. Achei formidável. É isso. Formidável,
frases que você nunca falaria numa sexta-feira à noite conversando, né? Formidável. Mas Achei brabo. Brabo é melhor. isso aí, do balacobaco, como diria minha avó. Mas, Gosto amigo, muito. aqui ficou meu agradecimento em nome do pessoal da página, de que você tirou um tempinho da sua semana, do seu dia para elaborar a aula, para preparar esse material e para ajudar tanta gente que está aqui que talvez não pudesse assistir você. Então, a gente agradece do fundo do coração, fica muito bom ter esse espaço com você, ter esse momento com você e obrigado, de verdade. Imagina, imagina. Vamos juntos. Tudo nosso sempre, gente. Obrigado pelo carinho de todos. Se quiserem falar comigo, sabem onde me encontrar, tá bom? Contem comigo sempre. Obrigado. Valeu. É isso, querido. Então é isso, gente. Terminamos aqui essa semana maravilhinda, entendeu? Maravigold, esses pessoas maravilhosas aqui que tivemos. E é isso, gente. Amigos, a página está sempre aberta para você. Queria reforçar essa mensagem. E, gente, é isso. Um grande beijo para todos e todas, tá? Nos procurem caso tenha alguma dúvida em relação ao material, qualquer coisa, podem procurar a gente lá na página, tá bom? Então, fico aqui o meu grande beijo